Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal da MVC. Nós estamos na série Igreja e Dinheiro. Esse é o segundo vídeo da série e eu estou bem feliz de participar. Bom, meu nome é Isabela Andrade. Atualmente eu trabalho no projeto social da igreja chamado Por Alguém, que é uma extensão do Sauindo, e tenho trabalhado na liderança do projeto PEC. E é sobre um pouquinho da PEC que a gente quer falar dentro desse tema que foi proposto, que é Igreja e Dinheiro. Bom, a PEC, né, é uma sigla para Projeto Empreendedorismo Cristão. Quando eu recebi essa ideia, né, quando eu tive essa ideia, na minha cabeça eu pensei, vamos fazer uma reunião com empreendedores e eu, como empreendedora, vou dividir minhas experiências, vou reunir outros empreendedores para poder dividir outras experiências. Mas aí eu percebi que não era exatamente só isso, né? Tinha muito mais coisas para a gente poder compartilhar. E aí eu queria compartilhar algumas coisas com vocês, que é o que a gente atualmente tem trabalhado na PEC, e a gente tem percebido essa necessidade. A PEC é um grupo de empreendedores, com instrutores que também são empreendedores e tiveram experiência no empreendedorismo. E eles estão trazendo alguns temas bem específicos. Primeira coisa que eu queria que vocês soubessem, que eu acredito que isso vale, independente de você estar na PEC ou não, eu acredito que isso vale a pena para você que é empreendedor ou não. Talvez você esteja hoje aí empreendendo no negócio de alguém, né, que é o CLT, trabalhando de carteira assinada. É a questão do propósito. A gente tem aprendido que existe um propósito de Deus, independente aonde você esteja, seja na carteira assinada, seja trabalhando no empreendedorismo, no seu negócio próprio. Por muito tempo a igreja ela acreditou, né, que a gente tinha nossa vida secular, nossa vida lá fora e um trabalho aqui na igreja que é o nosso ministério. E eu pude perceber isso acontecendo na nossa igreja local, essa migração de pensamento, de que na verdade nós não somos vários, nós somos um só, aonde Deus usa aonde você estiver. E a gente vem percebendo o quanto Deus tem um propósito no local que às vezes nós estamos inseridos. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é, talvez no teu trabalho, na sua empresa, há um propósito da parte de Deus nisso. E a nossa meta principal é descobrir esse propósito. Porque quando você descobre o teu propósito ali, você cumpre o plano e o projeto de Deus. Eu aprendi no meu período de carteira assinada, né, porque eu comecei a trabalhar com 17 anos, que independente do lugar que a gente estivesse, né, um versículo que fala isso, que está em Colossenses, faz tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus. Quando eu entendi esse versículo, eu entendi que isso era um princípio. Eu tenho aprendido que dinheiro, né, você sendo crente ou não, dinheiro é princípio, prosperidade é princípio, finança, riqueza é princípio. Não é uma coisa que acontece porque você aceitou Jesus ou porque você entrou para a igreja. A prosperidade ela vai acontecendo da maneira que você vai cumprindo os princípios e principalmente entendendo a vontade de Deus. Então, uma das razões da PEC existir é esse alinhamento de propósito. Eu falei esses dias já para a equipe que eu não acredito que o seu negócio que você criou, ele é à toa. Ele existe e tem um propósito de Deus nisso. E é muito interessante porque você descobre que a prosperidade, quando eu falo prosperidade no sentido finanças, porque a gente acredita que prosperidade não é só isso, né? O nosso pastor aqui, ele fala muito isso, né? Que a prosperidade, ela está enganjada em várias áreas. Então, você é próspero não só porque você é rico, né? E essa é uma das outras coisas que a gente fala muito na PEC, que a prosperidade, ela não pode se basear só na riqueza. A gente tem um instrutor chamado Jefferson, que está trabalhando com a gente lá, e ele tem uma palestra muito interessante chamada Roda da Vida. E a gente foi tremendamente impactado por essa palestra, porque a gente entendeu que eu posso ser muito rico, mas posso estar com outras áreas da minha vida desequilibrada. Então a gente tem aprendido que o problema não está em ter ou não ter o dinheiro, mas a primeira coisa é o propósito, é você entender qual é a vontade de Deus para você, aonde você está. E que não adianta nada você também ter muito dinheiro e as outras áreas da sua vida talvez estar desequilibrada e abandonada. E por muito tempo, as pessoas, a igreja em si, ela entendeu que o dinheiro era algo negativo, porque ela via exemplos negativos e ela vivia um desequilíbrio. Porque a pessoa dizia, não, ser rico é ruim, porque pessoas ricas são soberbas, pessoas ricas são avarentas, porque às vezes ele conheceu alguém assim, mas isso não é a questão do dinheiro. O dinheiro, na verdade, ele só revela quem a pessoa é e o caráter da pessoa. Então nós temos aprendido, né, a sair desse desequilíbrio.
O problema não é o dinheiro nem o quanto você tem, mas é quem você é e se você entende o teu propósito nisso. E aí a gente tem aprendido que a gente sabe que você pode ganhar muito dinheiro, mas se você não cuidar, por exemplo, da sua saúde, você pode acarretar uma doença grave que o seu dinheiro não vai conseguir pagar. Então, é bom não ter dinheiro? Não, é bom ter equilíbrio. Então a gente tem aprendido como em Cristo, como igreja, como irmãos, como discípulos, que na verdade o que nós precisamos é ter uma vida equilibrada. Não há problema nenhum em você querer conquistar dinheiro e querer ter uma vida próspera no sentido de finanças, mas você precisa ter uma vida próspera na sua totalidade. Você precisa ter uma família saudável, você precisa ter tempo de qualidade com a sua família, tempo de qualidade com seus filhos, tempo com Deus no seu devocional, tempo para estar no corpo de Cristo ativamente. Isso se chama equilíbrio. E muitas das vezes, eu acredito que o próprio Deus, né? A gente ora às vezes tanto para Deus abençoar, para Deus abrir portas. E eu acredito que o próprio Deus às vezes, como eu posso dizer assim, ele trava às vezes essa bênção por amor, porque ele entende que você realmente ainda talvez não esteja preparado para aquilo que você tem orado e pedido ao Senhor. Eu tenho aprendido que a prosperidade no sentido dinheiro, né, riqueza, ela vem mediante a cumprimento de princípios, por isso que a PEC é Projeto de Empreendedorismo Cristão, porque tudo que norteia o que a gente trabalha ali está dentro da palavra, é o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. A gente tem percebido que pessoas lá fora, no que a gente chama de mundo secular, vivem às vezes uma prosperidade porque elas conseguiram aprender sobre os princípios que a Bíblia fala. Eu brinco muito sobre isso porque às vezes a pessoa acha que ela se converteu, está salva e Deus vai lá e vai resolver todos os problemas da vida dela, mas na verdade ela vai iniciar uma caminhada com o Senhor e ela precisa meditar no que a palavra fala. E eu tenho aprendido que salvação e cumprimento de princípios para algumas áreas são totalmente separados. Então existem pessoas lá fora cumprindo princípios, talvez não estejam salvas, porque não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, como a gente crê nessa fé, mas cumprem princípios que se diz relacionada a outras áreas e colhem, conseguem a colheita do cumprimento desses princípios. Então a gente acredita muito nessa questão da PEC, de que toda instrução baseada na Bíblia vai gerar uma colheita relacionada a isso. E a gente precisa equilibrar. E uma coisa que a gente tem aprendido é, Deus ele não vai te prosperar só para você ser rico, para esbanjar, né? A gente crê no propósito também disso. E eu tenho aprendido com Deus que dinheiro na mão de crente tem propósito e na maioria das vezes é ser canal. A gente percebe o quanto o dinheiro, quantas coisas o dinheiro faz dentro do corpo, dentro do movimento da igreja e o quanto Deus usa pessoas para fazer esse movimento acontecer. E aí a gente percebe que o quanto mais a pessoa tem um coração doador, quanto mais a pessoa entendeu o propósito daquilo, mais Deus pode derramar. Eu lembro da passagem que fala de Salomão, né? A Bíblia fala que Salomão, ele não pede a Deus dinheiro, ele pede a Deus sabedoria para governar. E a Bíblia fala que Deus diz para ele que além de dar sabedoria para ele, Deus também abençoou ele grandemente em relação à riqueza. Mas Deus não abençoou Salomão com riqueza só para deixar Salomão rico. Havia um propósito na vida de Salomão. A Bíblia fala que a promessa de construir o templo, né, para Deus, que foi um dos maiores templos construídos, ia se cumprir através da vida de Salomão. E para isso, Salomão precisava ter riqueza. Só que antes da riqueza, Salomão precisava ter um coração disposto, um coração que entendia qual era o propósito de Deus. Então eu acredito que a prosperidade que a gente espera no sentido de riqueza, ela vem, mas ela precisa seguir esses critérios. Primeiro você precisa saber qual é o teu propósito. Aonde você estiver, seja empreendendo no CLT de alguém, seja no seu próprio negócio, qual o motivo que você está ali? Você precisa buscar isso em Deus e eu tenho certeza que Ele vai te responder. Segundo, você precisa ter equilíbrio, porque, como eu falei, não adianta você estar rico e com a família destruída, mas também não adianta nada você estar com a família maravilhosa e você não ter nem o que comer. E a gente não precisa viver assim desordenado nem desequilibrado, porque Deus, Ele quer nos equilibrar. E o equilíbrio está quando eu consigo cumprir princípios dentro de cada área da minha vida. E como eu falei, nessa roda da vida, onde tem ministério, onde tem trabalho, vida pessoal, onde tem família, há vários pontos para serem
cumprido os princípios. E cada vez que você colocar princípio em prática, você vai colher tremendamente disso. E quando você entender qual é a vontade de Deus para a tua vida, qual é a vontade de Deus através de você, quando o teu coração for um coração disposto a obedecer, independente da situação, assim como era o de Salomão, acredito que não haverá problema nenhum em Deus em derramar sobre você todas as bênçãos relacionadas a dinheiro. E é muito interessante porque a maioria dos princípios que tem na Bíblia que são relacionados a dinheiro, eles nos fazem executar tarefas como gratidão, tarefas como coração doador, tarefas como dar sem se preocupar em receber. Na verdade, é praticamente um treinamento para que quanto mais você receber, mais você possa ter. Porque, na verdade, o teu coração não vai estar no dinheiro em si, mas vai estar em cumprir o propósito e fazer a vontade de Deus. Espero que essa série abençoe a tua vida, que esse vídeo abençoe a tua vida. Graça e paz.